Boa tarde, sejam bem-vindos ao terceiro e último painel deste 10º ente, realizado aqui em Tomar, no Instituto Politécnico de Tomar, e aproveitar já para fazer os agradecimentos, antes que entre pelos esquecimentos. A idade não perdoa, portanto, convém contrariar o Alzheimer e dizer desde já muito obrigado à Tuna Templário Tomar por nos ter acolhido na sua magnífica cidade e ao Instituto Politécnico de Tomar também pelas facilidades concedidas. Sem eles não seria possível estarmos aqui hoje. Posto este introito, este terceiro painel basicamente vai andar à volta de um tal subtema, relativamente ao tema maior do ente, o acesso, seleção e rigor da informação sobre a tuna, o tema maior. Este terceiro painel, dizia eu, o que se sabe sobre a tuna e o que se diz das tunas. Para isso temos aqui três magníficos palestrantes que praticamente, enquanto a mim, dispensam qualquer tipo de apresentação, mas serei forçado a fazê-lo, dado ao auditório poder não os conhecer por qualquer razão que me escapará certamente. Carlos Branquinho, licenciado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, coral quecafónico do Cifrão, uma figura bastante conhecida na sua rua, e também em Coimbra, e também no mundo das tunas, tal como todos nós, aliás. Bem-vindo mais uma vez, Carlos. Tu estiveste, curiosamente, no último ente em Vila Real há 12 anos. Estamos vivos. João Afonso, o Joanim, Portugal Tunas, estudantina académica de Castelo Branco, Real Tunel Académico, Tuna Universitária de Lisboa, também muito conhecido na sua rua, tal como eu e tal como o nosso queridíssimo Luís Pedro. O Luís Pedro, Orfeu Universitário do Porto, Tuna Universitário do Porto, Grupo Fados do Orfeu Universitário do Porto, arquivista no Museu do Orfeu Universitário do Porto. Penso que estão reunidas as condições, o plantel está a postos. Vou entrar logo um bocadinho à Farioli, vai ter que ser. Tu achas, Luís Pedro, o que dizem os tunos publicamente sobre a tuna? O que é que te apraz hoje em dia? O que é que os tunos dizem sobre a tuna de uma forma genérica? Qual é a percepção que tens desse mainstream? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um gosto de cá estar com amigos e falar sobre coisas que todos, se calhar, gostamos um bocadinho demais, não é? Fazer um pré-anúncio. Para este tema em concreto, estou extremamente limitado à minha experiência, às pessoas que conheço, às tunas que mais fui convivendo e, portanto, não é de todo um estudo de mercado. Claro. Seria bastante interessante poder ter alguns dados desse género, ao estilo de sondagem, não é? E recolher essas respostas de norte a sul do país e ilhas. Não tenho esse tipo de repositório. O meu repositório é o repositório mental, que já vai falhando em algumas coisas, até porque já não sou uma pessoa com uma presença regular no dia-a-dia da academia e da tuna universitária, mas ainda assim posso dar os meus 5 tostões, que se costuma dizer, ou os meus 2 tostões. O que os tunos dizem da tuna? Bom, no Porto, genericamente falando, que é por aí que eu posso estar um bocadinho mais confortável a opinar, cada tuno diz coisas diferentes sobre a tuna como conceito, digamos, geral, histórico, e depois dirá outra coisa em relação à sua tuna. Portanto, uma coisa é o conceito de tuna, um bocado, digamos, aéreo, depois é o conceito terreno da sua tuna. No conceito mais genérico, eu penso que genericamente, ou geralmente, a maior parte dos tunos vivem no presente. No presente, para o presente, alguns podem ter assim um conhecimento mais completo do passado da sua tuna. Posso fazer uma pequena provocação? Força. Serão franjas de ondas no mar ou chorava que dava pena? Isso agora levava-nos por
outros caminhos, sem as referências a letras, a letras musicais. Pronto, fazer esse parênteses que eu penso que é importante fazer, que penso que a maior parte dos tunos e os caloiros das tunas, o que quer que se queira chamar, vivem essencialmente para o presente. Preocupam-se ligeiramente com o futuro, o passado. E eu penso que quanto mais tempo vão passando na tuna, essa abertura e essa curiosidade abre-se mais, eventualmente. Portanto, o que é que dizem da tuna? Dizem da tuna, aqui trocado por miúdos, é um calporreiro para fazer amigos, para beber uns copos, para tocar umas malhas, para viver, digamos, a academia / tradição académica / etc., o que se queira lá meter, de uma forma mais colorida e provavelmente até mais significativa, porque há música e há, digamos, um certo objetivo final ou concreto, um produto concreto que sai daquela experiência coletiva. E é mais ou menos por aqui que se diz, penso eu, pelo menos na maior parte da boca dos tunos que eu vou conhecendo ou que fui conhecendo, o que é a tuna para eles, é isto. Depois, claro, podemos meter adjetivos como isto é uma família, isto é... pronto, penso Eternizar a ilusão do instante. Isso. Para continuar, não é? Isso. Em Castelo Branco, Johnny, o que é que se passa, albicastrancemente falando? Antes de mais, boa tarde a todos também. Obrigado pelo convite e os parabéns à Templária Tomar pela organização, também por terem apoiado o Portugal Tunas em mais uma edição do Ente. Ora, em Castelo Branco, como meio pequeno que somos, já deixámos de ser a capital das tunas há bastante tempo, neste momento só temos 3, já lá vão o tempo em que eram 12. 17. Como? Chegou a ser 17. Que estás a contar com a Idânia também. Long time ago. Long time ago. Eu acho que o que se fala da tuna em Castelo Branco é sempre a mesma questão da família, de viver a academia, de viver a música. Mas também é um pouco o reflexo das tunas em si, porque depois temos aqueles que conseguem dar a definição real do que é a tuna, o grupo musical que vive para manter a tradição, porque é o que ouvem dos mais velhos. Depois há aqueles que dizem não, isto é giro para fazer amigos e para dar umas voltinhas, e depois há aqueles que também dizem, isto baseado no universo albicastrense, isto é giro também para beber copos. Ou seja, eu acho que o que se diz das tunas também é um pouco como as próprias tunas vivem o movimento neste momento e como é que procuram a sua informação. Os que realmente estão interessados conseguem dar a definição, os que não estão para aí estão voltados porque só estão a dar ali aquele momentozinho académico, já não conseguem dar essa definição, pelo menos em Castelo Branco. E também, baseado na experiência que tenho quando vou a outros festivais, outras academias, eu acho que estamos um pouco divididos dessa forma. Quem realmente gosta e está interessado consegue dizer o que é, os que andam só para ver passar, como se costuma dizer, não têm essa noção tão bem definida. Muito bem. Em Coimbra, a senhora Lua, o que é que nos diz? Em Coimbra, quer dizer, hoje em dia eu estou como o Pedro, estou afastado disto há muito mais tempo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigado pelo convite, mais uma vez. Para além destas, do que já foi dito, há aquela noção de pertença a um grupo e há sempre, em toda a universidade, há sempre os grupos que se vão formando e há estes grupos que são as tunas que normalmente passam de gerações em gerações de estudantes e eles criam esta sensação de pertença e normalmente o conceito vai muito por aí. E daí surgir a questão da minha definição de tuna, não é? Cada um tem a sua, como se fosse uma opinião e como se a verdade não existisse, que fosse uma coisa que se pudesse estilhaçar. Porquê é que isso acontece? Naturalmente porque a maior parte não tem preocupação nesse sentido. Há uma preocupação que resulta até da própria idade das pessoas, de se preocupar e identificar com um determinado grupo. E ali é um sítio que é muito fácil de criar amigos e de criar identidade dentro da própria academia. E daí as pessoas associarem-se muito à tuna. Não quer dizer que todos queiram saber o que é que aquilo é,
não é? Estão lá mais por aquilo que lhes podem dar do que por aquilo que eles trazem, ou pelo significado verdadeiro que têm. É nesse sentido. Mas não há grande diferença, naturalmente, nem em Coimbra, nem em Tomar, nem em Castelo Branco, nem no Porto. Resume-se muito a esta questão dos grupos. E assim sendo, havendo unanimidade nesta resposta, pergunto agora a ti, Luís, como é que tu achas que a sociedade vê, então, nesse universo, a Tuna? Antes de ir à sociedade e como é que as pessoas de fora, digamos, olham para a Tuna, esqueci-me de fazer um ponto, que é aquilo que também as tunas definem, cada tuna, não é? Define um bocadinho como a sua identidade, não é? Isso também é importante para essa definição que cada tuno dá à tuna, não é? Porque temos tunas que se assumem claramente, muito mais se isto fosse como é que se diz, uma linha, e se calhar mais para a esquerda isto é mais boémia, copos, e a música é complementar a isso. E depois também temos tunas que se assumem, precisamente, se calhar ao contrário. Não, isto é, o essencial é música e a boémia, não sei o que mais, é complementar. Como este referencial existe, podem existir outros referenciais, até no próprio estilo musical, se é mais popular, se é mais erudito, etc., se é mais português, se é mais latino-americano. Mediante cada dentro destes, pelo menos destes dois possíveis referenciais, se calhar os mais comuns, onde uma tuna se situa e tem a sua história, o seu caminho, a sua identidade, depois também influencia o que cada tuno define como o que é a tuna para si. Portanto, um tuno no Porto da tuna A pode dizer, não, a tuna para mim é um grupo de excelência musical, no qual se conhecem os gajos porreiros e se convive. E outro da Tuna B poderá dizer a Tuna é um grupo de malta do caraças em que, às vezes também nos saem umas músicas engraçadas. Portanto, dois conceitos que se cruzam de certa forma, mas que são ligeiramente diferentes. Em relação à vista exterior, bom, de alguém que passou, se calhar, demasiado tempo no mundo académico, neste caso, quer dentro e fora do Orfeão Universitário do Porto, pronto, com alguma experiência de contacto com as entidades, quer oficiais, como as câmaras, as reitorias, as direções de faculdade, até às coisas informais da vida, como aos proprietários de restaurantes, diretores de teatros, de palcos municipais, etc. A visão vai variando e obviamente também depende de pessoa para pessoa, mas se eu pudesse generalizar, ou se eu puder generalizar, o Porto sofre um grande problema, que é aquilo que é a riqueza digamos, se lhes podemos chamar assim, de uma quantidade quase astronómica de tunas criadas e existentes no Porto. Existe uma certa saturação do mercado. Portanto, a visão da sociedade no Porto, dos portuenses, seja das instituições ao povo da rua, dão as tunas como garantidas. E como há imensas, e muitas delas até se calhar se encaixam mais naquele referencial que eu estava a falar há um bocadinho, por isso é que eu também o quis fazer. O nosso grande objetivo é convivermos e boémia, e a música é uma parte complementar a isso. Como há tantas, há uma certa visão generalizada de que quando, isto vê-se em qualquer pessoa que entra num restaurante hoje em dia no Porto, apesar de já estar bastante gentrificado e já ser até complicado para uma tuna arranjar um restaurante na cidade do Porto para ir fazer umas tainadas, mas aquilo, ao contrário de alguns anos em que ainda me lembro disso, estou longe de ser, digamos, um fóssil, mas ainda me lembro de há coisa de 15 anos, 20 anos, as pessoas eram bem recebidas e era um gosto e ia-se fazer música, claro. Melhor ou pior ia-se fazer música. E agora a visão se calhar é um bocadinho mais desconfiada, medo de apanhar ali arroaceiros, etc., porque acontece. As entidades públicas
veem as tunas apenas dão como garantidas. Como garantidas. Existem muitas. Para aquilo que precisam delas, ou que às vezes acham que precisam delas, que é literalmente para inglês ver, numa cidade com imenso turismo, socorrem-se, quer dizer, chutam uma pedra e essa pedra vai bater numa tuna. Portanto, aparece uma tuna em qualquer lado para se fazer qualquer coisa. Portanto, estão as tunas como garantidas e não há, nem estou a dizer que deve haver, se calhar isso levantava-lhes muitos problemas, não há uma discriminação, digamos, por parte destas entidades, se a tuna A é assim, se a tuna B é assado, o que lhes interessa é um bocado, digamos, o cenário, não é? Há estudantes, estão trajados, capa e batina, são uns quantos, fazem barulho, isto já para os turistas, pronto, já tem um impacto sonoro e visual que torna completamente acessório, quer dizer, que repertório é que se está a fazer, a história da tuna, é totalmente acessório. Portanto, no Porto é um bocado esta sensação que eu tenho. As tunas, resumindo, são vistas como uma parte naturalíssima da tem estão extremamente disseminadas. Qualquer instituto, universidade, politécnico tem a sua tuna própria, feminina e masculina, e pronto, e o resto da cidade, o povo, digamos, também está habituado a elas, seja pelas melhores ou pelas piores razões. Claro. Tua vida? Em Castelo Branco, como é um meio pequeno também, vemos um pouco tudo, as várias variantes da questão. As entidades, sim, olham para nós já como um grupo organizado e bem, mais de um ponto de vista associativo, que consegue movimentar os estudantes, pelo menos as entidades olham para nós desta forma. O Instituto Politécnico de Castelo Branco não é dos melhores institutos, pelo menos o que eu ouço falar das outras realidades, não é dos melhores nessa questão, mas também temos uma relação cordial e vem-nos mais como um meio publicitário do que outra coisa. O comércio da cidade vê-nos também um pouco como, pronto, lá, os gajos que nos vêm bater uma vez por ano à porta a pedir qualquer coisa para o festival, mas gostam de nós. Os restaurantes também gostam de nós, porque sabem que lhes vamos deixar sempre uma boa casa. E depois temos o público geral. O público geral vive um pouco também com os mitos e com os clichês da tuna. Ou pronto, lá vêm os gajos da tuna. Ou então, venham lá os da tuna, que há as duas versões desta frase. Isso também é fruto de algumas experiências anteriores, de anos passados, muito também do mito, que os da tuna são aqueles que vêm à meia da noite e que vão sempre rodar e vão fazer qualquer coisa. Também há muito aquele, vão roçar depois também a questão da praxe, porque se eles andam trajados, estão vestidos de negro, é porque são daqueles meninos da praxe que fazem mal aos pequeninos. Então também sofremos um pouco por causa disso. Temos uma visão muito positiva, os festivais de tunas cá em Castelo Branco estão cheios, as entidades respeitam, o comércio respeita, mas há sempre aquele comentário que levamos de vez em quando, pronto, lá estão vocês, e para beber cerveja vocês são bons. Eu dou, por exemplo, um exemplo que só porque nós tivemos na organização também da Semana Municipal da Juventude e numa reunião camarária com as associações que iam estar todas presentes, a vereadora acaba por dizer na reunião: se tiverem algum problema com a questão da cerveja, vão falar com os da estudantina, porque eles são bons nisso. Por isso, mesmo quando tens o respeito, isso há sempre aquela dica marota, porque pronto, os gajos da tuna são bons a beber copos. Também já temos aquela noção que eles também dizem, para aí que eles, quando vão a algum lado, pelos vistos fazem um bom trabalho, logo aquilo não pode ser só copos. Mas vamos sempre levar com a questão dos clichês, dos mitos, e temos que, eu sinto às vezes temos que fazer o dobro do trabalho para mostrar que não. Obviamente também bebemos o nosso copo, mas como é óbvio, temos que fazer um bom trabalho também para representar. Costumávamos dizer, gostas de beber copos pelo país fora? Então tens que ensaiar, tens de tocar bem, tens de fazer um bom espetáculo, que é para teres esses convites para ir beber copos com os amigos que fizeste lá fora. É um bocado que fazemos internamente. E as pessoas vão acompanhando esta imagem. Ok, eles realmente são responsáveis, eles realmente fazem por isso, mas ainda levamos com muito clichê de vez em quando. Coimbra? Coimbra e o resto do país. Vamos lá ver. As questões institucionais, sim, a gente já sabe, foram aqui abordadas, não há dúvida nenhuma. Aquilo que se passa, verdadeiramente, estamos a falar da forma como a tuna ou os tunos são
são vistos pelos restantes. A questão que eu coloco é qual é que é a imagem que tem à entrada e qual é que é a imagem que tem à saída. Isto é, não estou a falar da localidade onde a tuna está sediada, porque aí são conhecidos naturalmente, isto é, a tuna da faculdade é conhecida na faculdade, na universidade, a tuna da universidade é conhecida na universidade, politécnica, etc. Agora, quando se vai tocar lá fora, normalmente temos as duas versões que o Johnny disse, uma à entrada e uma à saída, que é, que vêm aqui, estes fulanos vêm-nos partir aqui isto tudo, pronto. E à saída, normalmente, se a coisa corre bem, esperemos bem que corra sempre bem, a imagem sobre a tuna mudou radicalmente. Eu tive algumas experiências nesse sentido, de estar a chegar e começar a ver os copos a desaparecerem das mesas dos restaurantes. Mesmo os copos a serem substituídos. E estarmos a sair mas vocês não bebem mais um bocadinho, pá, vocês não beberam nada. Pronto, porquê? Porque de repente, a reparar, estão ali uns fulanos que têm uma fama desgraçada e que na verdade são pessoas normais como outras quaisquer e que até se sabem comportar, dizem umas larachas engraçadas e divertiram-nos durante a noite e animaram-nos e fizeram um espetáculo porreiro e aí vemos também a gentileza do nosso povo, de todo ele, que quando se lhes dá alguma coisa eles gostam de retribuir da mesma maneira, mas de facto há essa imagem à entrada e há essa imagem à saída e a imagem à entrada, pá, tenho muita pena, mas foram os tunos que a criaram, essencialmente foram eles, fomos nós. Então, assim sendo, como é que, e na vossa opinião, começando aqui pelo Luís Pedro, como é que se termina o modelo português de tuna que nós temos? Isso é mais para o Jean-Pierre. É um modelo da tuna universitária, digamos. É um modelo que tem estado em voga desde 80, não é? Bastante inspirado na maneira como se apresenta, bastante inspirado no modelo espanhol. E lá está, dentro daquilo até que eu referi antes, nestes referenciais que pode variar a nível de repertório, de inspiração, de postura, de prioridades, penso que ainda assim todas as tunas em Portugal, continente e ilhas, com trajes diferentes, muitas. Repertórios diferentes, naturalmente, inspirações diferentes. Em algumas coisas continua a haver uma certa linguagem estética comum, alguns princípios comuns. Portanto, acho que ainda não ocorreu a ninguém chamar-se tuna, ir para palco e só fazer pantominice, não é? E sketch, apesar de sabermos que há muitos festivais em que o próprio já tivemos algumas o próprio set alguns nomes disruptivos a acontecer, ainda recentemente tivemos um que se intitulou como Tuna e legitimamente e só cantam, não é? certo. Não conheço ainda nenhum caso, mas acredito. Bom, mas ainda assim, digamos, tomaram uma opção, é um agrupamento musical, mas também se não querem instrumentos, é um bocado, para mim é um bocado confuso. Para a minha definição. É um problema de identidade, eventualmente. Para a minha definição, porque aí já entra, se calhar, uma definição de coro, não é? Este cara é o mal do orfeonista, que também tive num coro clássico e popular. Mas penso que, genericamente falando, a imagem da tuna, o conceito de tuna em Portugal roda um bocado à volta disto. Rapazes universitários ou raparigas da academia que se juntam para fazer música, mas não só. No vosso caso, falas desde os anos 80 e faz todo sentido. Tem a ver com o boom. Portanto, vocês são atores principais, obviamente. Foi autorregulação, ruptura, continuidade? No caso da tuna universitária do Porto, que o contexto, para não ser chato, porque podia demorar horas a falar sobre isso, existe uma história do Orfeão Universitário do Porto, que havia, para não ir muito atrás, vamos pelo menos aos anos 60, de uma tuna do Orfeão Universitário do Porto, que não tem pouco ou nada que ver com o que é a tuna hoje em dia. Era uma tuna, digamos, do modelo português, tuna sentada, mais orquestral, também tinha músicas cantadas, naturalmente,
mas não é no modelo espanhol, digamos. Ok. Nos anos 80, aquilo que sobreviveu disso foi basicamente os Amores Estudante e pouco mais. E com o tocar dos Amores Estudante no final de todos os espetáculos do Orfeão, manteve-se sempre ali uma certa chamazinha viva de algo reminiscente do que era a tuna do Orfeão Universitário do Porto. A geração de pessoas que tu conheces muito bem, em 84, 5, 6, entenderam, não, vamos reconstituir de facto, a tuna ou uma tuna. Lá está, sendo os primeiros e estando num Orfeão universitário, também com a história que tem e com o património que tem, a questão dos nomes, obviamente vão buscar novamente ressuscitar o nome de Tuna Universitária do Porto, olham para trás, há uma certa há uma reinvenção, porque estão a inspirar-se agora num modelo espanhol, claramente, e são os primeiros a dizê-lo e a confessá-lo, porque é na altura que vão fazer uma viagem em Espanha, nos 75 anos do Orfeão, e que vem em Cádiz vem um festival e ficam fascinados com aquilo, mas ao mesmo tempo não reescrevem tudo, porque o repertório do que era a tuna académica, a tuna universitária do Porto dos anos 30, ainda não Orfeão, com repertório da tuna do Orfeão Universitário do Porto dos anos 60, com depois novo repertório, todo ele faz parte desde o início dessa reedição da tuna. Portanto, a resposta é, olharam para o passado, portanto, não inventaram um novo traje, quer dizer, continuaram a ser orfeonistas, estudantes do Porto, portanto, a capa e batina era obviamente a solução óbvia para eles. Olharam para trás para o nome, não inventaram um novo nome, e foram buscar repertório também antigo. Portanto, ao mesmo tempo que inovaram numa certa continuidade, digamos. E é curioso porque no caso de Castelo Branco, precisamente porque estávamos a falar um bocado, chegou a ter 17 tunas, Castelo Branco. Sim, Castelo Branco? 17 tunas. Eu penso que 17 é o distrito, porque, por exemplo, nas escolas... Na altura a contabilidade que foi feita por Portugal Tunas era 17. Mas pelo distrito ou pela cidade? Em diretório, atenção, portanto. Mas repegando na questão. Era o Politécnico todo. Não, eu lembro-me, só pegando nisso, eu sei que eram 5 escolas em Castelo Branco e uma em Danha Nova e cada uma tinha 2 tunas. Ou seja, ok. sei que a Cristina estavas a mas questionar repegando, e porquê o número? Qual é a importância do número aqui? Tem a ver exatamente com esta questão da continuidade da ruptura. Vocês são um exemplo de ruptura atrás de ruptura. Sim, nós em Castelo Branco, pelo menos falo pela formação da estudantina, foi, ok, somos um politécnico pequenino, temos 5 mil alunos, ainda hoje o número é sempre esse, 5 mil alunos, não há um aumento, não há também uma diminuição, e nós não vamos lá com uma tuna de, se calhar, 15, 20 indivíduos, no meu caso masculina, não posso falar pelo exemplo feminino, e nós decidimos romper com esse paradigma e criar um paradigma que não existia em Castelo Branco. Ou seja, nós somos o primeiro projeto que junta o Politécnico todo. Fomos um pouco postos de parte pelo próprio Politécnico por causa disso, por isso nunca fomos tuna do Politécnico. Tivemos que criar um traje próprio, porque em Castelo Branco, acho que, não tenho a certeza, mas acho que não conheço nenhum caso no país assim, mas em Castelo Branco, as 6 escolas, cada uma tem o seu traje diferente. Nós chegámos, o primeiro ano de estudantina, primeiro ano e meio, chegámos a ir a festivais, quando nos estreámos, parecia uma manta de retalhos. E depois havia pessoas que até pensavam, isto são 2 tunas. Não, é a mesma tuna. Depois acabamos por criar um 7º traje, como nós costumamos dizer, o 7º traje do Politécnico. Nós tivemos que reescrever tudo, mas muito mais recente, pegando também nos exemplos de tunas vocês antigas. foram grandes clientes do Nuno Gama? Não, do Nuno Gama em si, mas de algumas confecções em Oliveira do Hospital e afins, que conseguimos... Apesar de Castelo Branco ser uma terra de confecções, os melhores preços foi em Oliveira do Hospital. Mas sim, tivemos que fazer tudo de raiz, criar uma tradição de raiz. Não tivemos a sorte de ter toda essa história para trás, mas pegando um pouco também na história das outras tunas, fizemos a nossa tuna. Ou seja, é um paradigma mais recente e é isso que tentamos ensinar a quem chega. E mesmo as outras 2 tunas que são de escola, as 2 que existem são mistas. Neste momento não há tuna feminina em Castelo Branco e masculina, somos só nós. Mesmo eles, apesar de terem a sua própria tradição, começam um pouco a olhar também já para nós. Para se guiarem do que é o modelo da tuna. Centrando a questão. Sim. É uma ruptura. É uma ruptura. São rupturas atrás de ruptura. São constantemente. Coimbra. Coimbra,
Epá, A filosofia, Não. a doutrina em Coimbra Epá, não diverge. eu não é? estava-vos a ouvir, estava Eu a sei achar que o Coimbra Pedro. será sempre Coimbra. Coimbra será sempre Coimbra e tem as suas idiosincrasias e é divertidíssimo ver como a própria academia funciona ao longo de gerações. Estou a ouvir, eu não estudo nada disto, mas vou vendo e vou pegando em pedacinhos daqui e dali e é engraçado que eles vão se encaixando, tipo peças de Legos, eles vão se encaixando. Mas eu queria pegar aqui nisto um bocadito atrás. Há uns anitos vi alguns na internet quase uma chave dicotómica sobre a importância do paradigma da tuna. Era se era importante ou se não era, há ou não há, se não há está arrumado, se há qual é que é, existe um ou existem vários, e de facto quase que parece que há vários. Aquilo que nos une, tirando o facto de serem grupos musicais e grupos musicais de estudantes, aquilo que nos une não é assim tanto. Mas é engraçado que em Coimbra estávamos nós a falar sobre a história e como as coisas vão sendo construídas. Portanto, temos uma tuna académica que por vezes, em certas alturas da história, parece que tem vergonha da sua história, que não se quer assumir como uma tuna. Não é? Assumir como uma orquestra e tal, como se fosse o facto de ser uma tuna orquestral tradicional portuguesa que não fosse uma coisa importantíssima e claro. Cristalizou-se ali e ali se manteve com aquela forma de ser e de estar e de tocar. Que se mantém, por exemplo, também na Orquestra dos Antigos Tunos e que tem o seu valor e que tem o seu lugar. Essa tuna académica tem e manteve-se da mesma forma como a tuna do Porto era exatamente com o mesmo tipo de configuração. Aliás, mesmo os próprios grupos, os próprios espetáculos, variedades, os tangos e os fados e a orquestra. É exatamente a matriz da tuna académica de Coimbra, que as pessoas acabam por não conhecer e não ver. Mas que tem um espólio, que tem um historial e mesmo um arquivo, dos poucos grupos, em conjunto com o Orfeão, que há de ter um arquivo digno de estudo. Mas é engraçado que a história da música dentro da Academia de Coimbra é constantemente feita de rupturas. Constantemente feito de rupturas. Nós conhecemos, falemos por exemplo de Fado de Coimbra. Ele tem gerações em cima de gerações. A geração que chega é mal vista pela anterior e é quase ostracizada pela anterior. E de repente, pela sua qualidade, mantém-se. Podia não se manter, pronto, também já Muito bem. passava a história, também ficava ali como uma nota de rodapé. Mas tem qualidade, mantém-se. Eu estou a falar, por exemplo, de pessoas que hoje em dia as pessoas têm como imagem, por exemplo, do Fado de Coimbra. Se nós falamos de Luís Góis, Zeca Afonso e Adriano, a gente tem-os como é um modelo a seguir. Mas eles, quando surgiram, aquilo não foi, a forma deles cantarem e deles se apresentarem, não foi bem vista pelos seus pares. Da mesma forma, não tanto com a primeira geração de ouro, do Edmundo Betancourt e do Artur Paredes e de outros, não tanto com esses, mas com estes aqui dos anos 60, dos anos 50, 60, a coisa não foi fácil. E hoje em dia nós temos como os grandes... Mas o mais engraçado é que depois, se alguém aparece a fazer alguma coisa fora desta linha, vai ser atacado por aqueles que sofreram na sua pele exatamente a mesma coisa e o mesmo ataque. Isto acontece também nas tunas. Portanto, a tuna académica tem a sua maneira de estar, a sua maneira de ver, a sua maneira de se organizar, nada contra. Também o seu fechamento torna-se difícil entrar e aceder. Ainda há bocado estávamos a falar do nosso comum amigo Paulão, falava disso, eu passei também mais ou menos pelo mesmo. Era difícil chegar lá, e um grupo de pessoas, um grupo de estudantes que não se identificava com aquela forma de estar e com aquela forma de tocar, acabou por fundar aquilo que é hoje a estudantina de Coimbra. Da mesma forma como surgiu logo a seguir a fanfarra. E eles foram, inicialmente, não foram bem vistos pelo próprio meio musical de Coimbra.
E afirmaram-se pela sua qualidade. E, entretanto, surgem outros grupos em Coimbra e depois verifica-se que são os próprios grupos mais antigos, a fanfarra, a estudantina, que também não os veem como os outros. Mais cedo ou mais tarde, eles manifestam-se pela sua qualidade, e ficamos todos amigos. Portanto, isto é... Aquilo que eu noto nesta história é sempre esta. Portanto, aparece um, faz qualquer coisa de bom e faz qualquer coisa de novo e tem o seu valor porque também espicaça a originalidade de todos nós. É a verdadeira Atenção. definição de golpe de Estado. É quase. Basicamente. É quase, mas é aí que vamos. O mais engraçado nisto, e só para terminar, é que com isto há toda uma envolvência naquela cidade. Também poderá haver noutras, não é próprio de Coimbra, não somos melhores nem piores, ou não são melhores nem piores por causa disso. Mas há toda uma envolvência que nesta forma de dizeres, tu para te afirmares tens que ser bom. Na verdade, acaba por ser isto. A gente sofre na pele. Naquele momento estamos a sentir ostracizados. Mas não, os outros que lá estão a dizer, tu tens de trabalhar como eu trabalhei para chegar onde eu cheguei, para chegar perto. Acabam por nos dar um input positivo. Exatamente. Para uma ruptura também. O resultado é este. Queria fazer um parênteses do exemplo que estava a falar, obviamente, do Orfeão e da Tuna Universitária, e isso que estás a dizer lembra-me, não que eu estivesse, era vivo, mas era bebé, mas essas histórias vão passando, e o convívio com os antigos orfeonistas, que é uma associação que é vizinha nossa, é do mesmo edifício, ainda hoje temos lá senhores fantásticos, uns porreiraços, mas que quando é para falar da Tuna, eles claramente dizem, não, isto não era a minha Tuna, isto é outra coisa. Claro. E pessoas como o Eduardo, certamente que contarão muito bem que na altura em que eles têm a aventura de se apresentarem como se começaram a apresentar, e com músicas latino-americanas e de pé à espanhola, aquilo foi algumas pessoas lá, antigos orfeonistas, foi, calma, o que é isto? Isto houve assim uma certa tensão, mas lá está, isto foi tudo dentro de um microcosmos que era o Orfeão Universitário. Mas deixa-me dizer, já agora só para concluir aquilo que tu estás a dizer, eu não posso dizer o nome, até porque o senhor já cá não está, um senhor altamente ligado à academia nos anos 40, 50, e um modelo para todos nós, uma pessoa espetacular, que já cá não estão, mas uma vez disse-me no meio de um passeio com os antigos tunos, ele disse, Branqui, esta malta da Tuna Académica não tem nada a ver com o que era quando eu cá andava. O que é mais próximo daquilo que nós fazíamos é a estudantina. e eu sabendo as coisas que se passaram e aquilo que se passava, e sei que o senhor tinha razão, porque é a forma de estar das pessoas da altura estava muito próxima da estudantina, mas eu achava a piada de dizer, eu não me sinto identificado com estes que aqui estão. Se calhar hoje até sentiria, não é? Já cá não está para o dizer. Mas eu achei piada dele dizer isto, e eu dizer, olha, e estes da estudantina, o que eles também não penaram muito, porque eles tinham uma grande qualidade, aquilo teve um bom na altura, porque estava toda a gente à espera de qualquer coisa de diferente, não é? E apareceu aquilo. Mas olha que estes como foram tratados inicialmente e agora estão eles a rever-se no modelo. E na sequência do que vocês falaram agora, numa resposta que eu vou pedir que seja mais ou menos rápida, 5 minutos cada um, porque também é importante perceber isto. Depois de tudo o que vocês acabaram de dizer, onde é que cabe a evolução ou o perigo das linhas vermelhas, se quiserem, em algo que se quer tradição e se diz promover? Podes fazer a primeira pergunta, outra vez não percebi. Onde cabe a evolução aqui? A evolução. Onde cabe a evolução. Há linhas vermelhas? Sim, não, quais? Queremos promover a tradição. Qual tradição? Dizemos promover uma tradição. Qual tradição? Pois, lá está. Estão a ver onde eu quero chegar? Sim. Temos algumas coisas que me ocorrem. Lá está. Parece que vivo sempre, ou estamos sempre condenados a falar destes dois planos, não é? Exatamente. A tradição ou o conceito da Tuna em geral, ou a nossa Tuna, a minha Tuna, não é? Indo para a minha Tuna, ou para a nossa Tuna, ou a Tuna de cada um, eu penso que o que não falta é, mesmo quando não é evolução, ou possa não ser visto como uma evolução passado, porque o tempo é sempre o melhor juiz, há sempre mudança e vê-se mudança geracional.
pode ser mais vincada, menos vincada. Lembro-me de tunas no Porto, não vale a pena dizer os nomes, que só no período em que eu estive, digamos, ativo, no dia-a-dia, a participar nas coisas, vi tunas que foram de uma digamos, de uma identidade, daquilo que às vezes se costuma, em brincadeira, dizer, até um bocadinho de forma depreciativa, acho eu, a meu ver. É tuna do bombo, é só pum pum pum, pum pum pum, é só isto. E foram disso para, por influência de um magíster, de 2 ou 3 pessoas talentosas musicalmente, para se reinventarem completamente e apresentarem-se em palco de uma forma que ninguém diria, desculpa, esta é quem? A tuna quê? O que é que se passou? Isto não é a tuna que eu conheço. Para, se calhar, passado 5, 6 anos dessa geração e os dedos não são os mesmos ou as vozes não são as mesmas, vai para outra iteração de imagem dessa tuna. Uma coisa que dita ou que condiciona um bocadinho isto é, muitas vezes, porque também cada tuna tem um bocadinho a sua prática ou a sua tradição interna, de quanto tempo as pessoas mais velhas, digamos, por exemplo, as pessoas que acabam os seus cursos ou que saem da universidade, acabam a sua vida académica, durante quanto tempo se mantêm ativos na tuna, no seu dia-a-dia, nos ensaios semanais, nas reuniões, nas conversas, porque, na minha opinião, não querendo ser injusto, provavelmente as tunas que mantêm uma presença mais vincada das gerações anteriores, normalmente poderão pôr um ênfase maior numa certa continuidade, ou uma evolução em continuidade e menos um ênfase, se calhar, numa evolução em ruptura. Portanto, eu penso que isto é E faz sentido. Passa um bocado por aqui. Pelo que vejo, há caminho sempre e recepção para evolução, mudança, alteração de quase todas as tunas e tunos que fui conhecendo. Johnny. Há sempre lugar à evolução, sempre. Seja musicalmente, seja também no propósito do grupo. Falando do nosso lado pessoal, nós começamos com o que tínhamos e tentamos sempre evoluir. Tivemos alguns anos no início como Tuna do Bombo, depois já éramos aquele grupo de bons rapazes, depois decidimos, não, isto vai ter que mudar, então demos aquele passo de trabalhar com a Escola de Artes, com professores de música, para fazermos uma evolução, ou seja, faz sempre parte da evolução. Tu falavas em linhas vermelhas também. Eu acho que a maior linha vermelha será sempre o bom senso, tanto para as músicas, tanto para aquilo que utilizas para fazer essas músicas e também para o comportamento que tens enquanto grupo e enquanto tuno. Nós podemos pegar na definição do que é, do que se pode utilizar, do que se pode tocar, mas eu acho que bom senso vai ser sempre mais importante. Ou seja, E achas que genericamente há bom senso? eu acho que há bom senso, infelizmente, numa minoria das tunas. Porque podemos voltar à questão inicial da imagem que as pessoas têm, enquanto tu podes ter 50 tunas a fazer esta evolução ponderada, construída, para passar uma boa imagem, tanto enquanto pessoas, enquanto músicos, que depois tens outras 200, se for preciso, se calhar, a não fazer a mesma coisa da mesma forma que tu fazes. E que estão-se pouco lixando, perdoem-me a expressão, para aquilo que pensam deles, Então, porque assim a tuna é isto. Se assim é, uma pergunta que tenho que fazer agora. Se assim é como tu estás a dizer, e sendo o que tu estás a dizer correto, como é que há tão poucas tunas no panorama nacional com altíssima qualidade face ao grosso da coluna que não a tem? Porque há que o dizer. Musical. Continuando eu, tem muito, voltamos àquela questão do quem realmente está interessado em estar lá pela tradição da tuna e do tuno, quem realmente percebe o conceito da tuna enquanto grupo musical. Enquanto grupo musical, eu também, pegando a minha formação musical, eu acho que qualquer grupo musical que se preze tem que fazer um bom trabalho. As pessoas foram lá para nos ver, temos que apresentar um bom trabalho. Mas depois há outros grupos que olham para isto, isto é a tuna, é aqueles gajos que pegam numa guitarra, vão ali à tasca do Tizé e vão, siga. E somos poucos porque se calhar mas todos temos esses exemplos nas tunas. Podem, por exemplo, entrar 20 caloiros por ano, que temos aqueles 5 que sabemos que se vão fazer, se calhar há outros 5 que vão acabar por levar ali um bocado mais de tempo, mas vão lá, mas depois há 10 que já não vão lá. Ou seja, mas isto é da sociedade também em si.
Nem toda a sociedade está cheia de pessoas que realmente querem fazer as coisas bem. Há outros que também querem o deixar andar. Ou seja, as tunas também são um pouco um reflexo disso. Temos 50, se calhar, que querem trabalhar, que querem ser vistas como um grupo sério e de qualidade em todos os aspectos, depois há que simplesmente não querem saber. Doutor. Ora bem, muito obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Isso. Ora bem, hoje de manhã estávamos aqui a falar do património material, estávamos a falar de haver razões para colocar a tuna como património material, sim ou não. Eu assusta-me um bocado, e assusta-me um bocado aqui a questão da evolução ou não evolução. Eu tenho um receio, um medo, não tenho medo nenhum, mas pronto, mas não apetecia nada saber que as coisas não mudavam. As coisas têm que mudar, mudam naturalmente. E ainda bem, assusta-me a ideia de haver qualquer coisa que seja imutável. E, no caso de uma tradição, a imutabilidade de uma tradição transforma-a em folclore. E o folclore tem o seu lugar, tem o seu espaço, mas o folclore não muda. É a imagem do que éramos antanho e pronto, e é aquilo, não vai mudar. Nós sabemos que não vai mudar. No caso das tunas, nós não temos isso. Podemos ter uma tradição, podemos nos chamar dignos detentores e responsáveis e fiéis depositários de uma tradição que nos deixaram e que nós vamos tentar mudar. E a única coisa que a gente tem de tentar fazer, ou que os grupos, espero eu, que eles fazem, mas normalmente isso é aquilo que mantém os grupos unidos e coesos e a manterem-se durante anos. É a manutenção da sua identidade própria, da sua matriz identitária. Sejam elas tunas ou sejam outra coisa qualquer, mas que é tunas que estamos a falar. As tunas que sobrevivem são tunas que mantêm a sua identidade, normalmente, mantêm essa matriz identitária e podem evoluir e até podem fazer coisas nitidamente antagónicas com aquilo que os outros estavam a fazer, artisticamente falando. Mas aquilo que nós notamos é que nesses que se mantêm, eles têm fases melhores, têm fases piores. Acredita, eu não desejo isso a ninguém, mas eu sei que a Estantina de Castelo Branco há de ficar um dia pior do que está hoje. Mas quando ficar pior do que está hoje, eu posso te garantir, para ela se manter, ela nunca vai estar tão mal como já esteve. E quando subir, vai subir acima do que está hoje. E vai acontecer sempre isto. Porquê? Porque a tuna de Estantina de Castelo Branco, assim como a tuna de Economia de Coimbra, o meu coral, como o Orfeão do Porto, como a tuna do Orfeão do Porto e a da Lusíada, são feitas por homens, são feitas por jovens, estudantes, e são feitas pelos que lá estão. O que nós temos de saber fazer, enquanto lá estamos e depois de lá estarmos, é saber deixar aquela matriz identitária que vai manter o grupo coeso. Porque hoje em dia não estão tão bem. Eles para o ano vão estar melhor, de certeza. Vai haver mais 2 ou 3 que pegam naquilo e que a fazem. Mas se a matriz se mantiver, se aquilo que os une normalmente, para além da música, se aquilo que os une e a forma de estar se mantiver, eles vão melhorar, de certeza. E agora é essa a ideia do que estavas a falar, de evolução e da manutenção. Cristalizar tradições é o pior que nós podemos fazer. E agora em fast forward, mas dentro deste contexto, o que é que vos apraz dizer relativamente à generalização? Mais uma vez, o fator externo perante nós. É uma tuna, aquilo que tu falavas há um bocado, é uma tuna, guardem as pratas, tranquem as filhas, alto que eles estão aí. E a páginas tantas, algumas tunas de panorama, que se calhar estariam mais bem enquadradas no tipo de festival musical que não de tunas, dada a qualidade que têm, estão no mesmo saco dos assaltantes de pratas e companhia limitada. Bem, nós os quatro... A generalização, nós os quatro não podemos fazer muito, mas isto é uma coisa que só se consegue, também se conseguiu ao longo de gerações ao contrário. Mas é muito fácil tu baixares o nível e é muito difícil aumentares o reconhecimento por parte dos outros. Eu conheci, ao longo da minha vida, um senhor que se lembrou de investir numa produção agrícola, num determinado conceito, uma produção específica. E que não era feita daquela forma, mas ele idealizou pelo seu conhecimento, idealizou de uma forma específica para melhorar e para dar um produto melhor.
E uma das coisas que ele dizia era que eu quero que haja o máximo de pessoas a fazerem isto. A fazerem este produto como eu faço. Porque que faça este produto mal, está a dar mau nome ao meu e está-me a baixar o meu valor. E quantos mais houver que façam o produto tão bom ou melhor que o meu, melhor eu posso, maior rentabilidade eu posso tirar da minha produção. E a nossa ideia devia ser essa. Ter sempre em mente que um grupo mau, uma maçã podre, dá mau nome a todos. E agora vamos para a parte mais complicada. É que uma maçã podre é fácil de existir. Não é? Agora podemos ser todos muito bons e todos impecáveis e ser todos muito bem recebidos. Se houver um grupo que faça um grande disparate, como nós estamos a falar, voltando para as coisas da praxe, como aqueles meninos que se lembraram de ir nadar para o mar à noite, vai dar mau nome a todos. Generalização. Há muita coisa nesta sopa. Neste caso é difícil também separar a tuna, porque não vive num vácuo, não é? Vêm os tunos, as pessoas que vão para a tuna, os estudantes, quer dizer, vêm de agregados familiares, são provenientes, felizmente, de quase todos os estratos sociais. O ensino superior democratizou-se imenso. E também não podemos, tentando encaixar a questão da qualidade com a questão da generalização, se for possível. Se os hábitos culturais e de consumo cultural da sociedade, como um todo, forem diminuindo qualitativamente, a questão da generalização é um bocadinho complexa, porque, por exemplo, em alguns meios, o povo, digamos, o público, chamemos-lhe assim, pode ter uma ideia do que é uma tuna académica, uma tuna universitária, que é totalmente distinta, se calhar, da imagem que a tuna universitária do Porto quer projetar ou entende de si mesma. E vice-versa. Claro. Pode, às vezes, outra tuna qualquer, num determinado tipo de público, num determinado festival, estar a sofrer precisamente o inverso, que é, eu quero projetar aqui uma imagem de uma tuna bonacheirona, popular, divertida. Epá, isto é demasiado sério para mim, o que este público estava à espera era aqui algo claramente que não é. Portanto, temos estes dois tipos, às vezes, de generalização, dependendo do público e, às vezes, posso pôr este nome, dependendo do circuito. Porque acho que no país, no mundo das tunas, penso que todos nós conseguimos entender mais ou menos esta coisa. Parece que existem às vezes 2, 3 circuitos diferentes e as tunas vivem um bocadinho de acordo com esses circuitos. E depois temos as tunas que também estão fora dos circuitos. Os circuitos, e agora tentando encaixando a parte da qualidade, são positivos, porque penso que é aquilo que trazem para dentro da tuna um bocadinho de sentido competitivo. Não é? E esse sentido competitivo com outros, ou comparativo com outros em concurso, acaba, de maneira geral, já que o ponto é a generalização também, de maneira geral, ajudar a uma certa vontade de melhoramento e evolução musical. Porque, mesmo que seja simplificado ao ponto de porque não queremos sair dali de mãos a abanar, não é? Temos que, vamos trabalhar muito bem no instrumental ou vamos trabalhar muito bem na coreografia e torna-se uma certa motivação para uma certa especialização em alguma coisa e não apenas, vamos lá, fazemos a festa e não estamos aqui preocupados com grandes filosofias e se ganharmos o Tuna mais Tuna somos os maiores, que é o que a gente queria ganhar, não é? E depois também temos, se calhar, as tunas que não estão sequer no circuito, não querem estar num circuito, não têm, digamos, a sua época, quase como uma equipa
de futebol, não é? Em que vou jogar aqui, vou jogar acolá, e normalmente vou ter 3, 4 jogos fora, não é? Por ano. Há tunas que vivem muito, se calhar, mais do seu meio, para o seu instituto, para a sua faculdade, para a sua cidade, em alguns casos até vilas, com politécnicos descentralizados, e fazem as atuações que são importantíssimas para as instituições de solidariedade social, e têm uma vivência totalmente diferente, se calhar, digamos, um bocadinho mais simples, de certa forma, no qual não entra nas suas preocupações de todo essa questão do, nós temos que subir o nível aqui musical, andamos aqui a tocar estas músicas do Ré, Mi, Fá, Sol há 5 anos, olha, porque é que não vamos agora sacar aqui este arranjo fantástico e não sei. E provavelmente também tem mais dificuldade para se tiverem alguma competição de outra tuna aí perto, pessoas jovens que saem do conservatório, etc., provavelmente não vão olhar para aquela tuna como uma tuna que lhes motive muito a pertencer, não é? Portanto, temos estas duas coisas. Temos as generalizações externas, que são, digamos, tanto podem generalizar algumas tunas ou idealizá-las como devem estar aqui nos píncaros e, portanto, nunca vão viver para essa imagem, ou poucas vivem para essa imagem, como podemos ter públicos em regiões diferentes em que a tuna é para fazer a festa e se estão demasiado sérios, estes gajos já nem são bem uma tuna, isto são aqui uma orquestra qualquer, um coro, estão a fazer coisas demasiado complicadas para tunas. E isso parte muito, acho eu, da própria, lá está, da imagem que as tunas querem projetar de si próprias, que definem para si próprias os seus objetivos qualitativos. A questão da generalização? A questão da generalização, por exemplo, estamos a falar de Apelar circuitos... ao vosso poder de síntese, por favor. Sorry? Apelar ao vosso poder de síntese, que precisa agora nos debates. Claro que sim. Eu, pessoalmente, no Estudantinho tivemos um caso engraçado porque havia uma tuna masculina na Escola de Artes, 80% dos elementos dessa tuna pertenciam à Estudantina, e eles próprios assumiam. Nós da Estudantina é diferente, é aquela qualidade musical, aquilo, mais responsabilidade. Nós temos a tuna da escola, que é para as festas da escola e para os arraiais e para irmos às aldeias. Depois aquilo acabou por definhar porque viram que se calhar aquilo não era só o que eles queriam fazer. A questão da generalização, temos a questão dos circuitos, mas depois também pegando o paradigma daqueles que querem melhorar. Há tunas que depois simplesmente não querem melhorar. É aquilo. Porque nós somos assim, nós na região temos uns colegas, nós somos assim desde 1998 ou 99 e depois vêm os velhotes e dizem assim, e ai de vocês que alguma vez mudem disto. Que nós chegamos a tocar no festival dessa malta e chegamos a dizer, não, vocês devem ter a mania que são uma orquestra, vocês não estão bêbados sequer. Esta frase foi-nos dita a nós e ao nosso ensaiador e pertencemos todos ao mesmo Politécnico. Ou seja, há uma generalização também um pouco à custa destes comportamentos. Podes trabalhar, era o que eu te dizia há bocado, podes trabalhar, podes evoluir, há malta que nunca o vai fazer. E a generalização passa muito pela malta que não vai querer fazer, uns porque não conseguem, outros porque não querem, e vão ser sempre muito mais do que aqueles que realmente vão querer fazer algo mais. Também tentar evitar um pouco cair no... esses indivíduos são uma orquestra. Aquela cena do, bebe mais um copinho, vocês nem parecem uma tuna. Vocês nem sequer parecem uma tuna, bebe mais um copinho. Como se nós precisássemos do... Exato. Não, bebe, o quê? Você só vai ver isso. Rapaz, bebe. Você é tuno, beba mais um, olha aqui um garrafão, olha aqui uma garrafa. No outro dia teve cá o outro. Teve cá os outros. Eles é que vos vão explicar como é que é. Casos destes, por exemplo, ligarem-te as comissões de festas da zona, queremos tunar aqui para o dia X, está bem, é X. Mas como assim vocês levam dinheiro? Exatamente. Então, mas... Esse é um dos problemas da generalização. Nós levamos. Achar que a malta toda toca a borla. Mas os vossos colegas do sítio Y não levam nada. Então liga aos colegas do sítio Y se quiser. Naturalmente, segmentação de mercado. A generalização também apanha um pouco isso, porque lá está, não andamos, somos todos tunas, mas não andamos claramente todos ao mesmo. Bem dito. Doutor. Meu caro, mais sobre generalização, Vocês aportar? Pronto. Que eu tenho uma pergunta final. Mais pronto. uma pergunta daquelas. Podemos passar para lá. Porque muito bem. Eu creio que
Eu creio que já Se foi achas dito. que está tudo Já dito. tinha abordado, porque tu tinhas começado, A minha- o doutor tinha começado a Carlos. questão por mim, desta vez saltou da... E a minha pergunta final acaba por ser a síntese, acaba por ser a síntese deste painel todo e quiçá, se calhar, numa visão um bocadinho mais vanguardista do próprio décimo ente. E vamos terminar já de seguida. E a pergunta é muito simples. Passados estes 30, 35 anos pós-boom, Pierre ajuda-me, não é? O Alzheimer. Mais coisa, menos coisa. A tuna portuguesa está Maria Callas, Maria Lisboa ou Maria Leal? Quem é que quer responder a esta? Nem está Maria Callas, nem está Maria Lisboa, nem está Maria Leal, mas tens tunas certamente que se enquadram em todos os nomes que citaste. As percentagens é que infelizmente são muito... Por acaso não és candidato a nenhuma autarquia, porque fugiste da Não, resposta não. de forma brilhante. Tentaram que fosse, mas eu não aceitei. Tentaram, já somos dois. Exato. Adiante. Não, não são, há tunas com uma qualidade incrível, que começaram sempre com qualidade. Projetos que começaram com qualidades incríveis, outros que foram evoluindo, outros que nunca evoluíram. Neste momento, a tuna portuguesa toca bem, mas se fizeres tipo aquela questão eterna das médias, se fores fazer uma média, não. Se fizeres a média a todas as tunas, a média não é de todo positiva sobre se somos muito bons a tocar ou não. Ora bem, tínhamos que ir para aquelas coisas das análises dos Big Data. Pode ser que a inteligência artificial nos ajudasse agora sobre isso. Vamos lá ver. Tu sempre tiveste e tens, e há bocado já tinha aflorado isto, tens a Maria Leal, tens a Maria Callas e qual é que foi a outra? Desculpa. Maria Lisboa. A Maria Lisboa, exatamente. Eu me estava a esquecer da Maria Lisboa. Pronto. E tens e vais ter sempre isto. Mas o mais engraçado... As Três Marias, portanto. Sim, mas o mais engraçado disto, e vendo historicamente, a gente recuando um bocadinho mais lá atrás, àquela fase abaixo do boom, aos anos 80, ou melhor, vamos mesmo até aos anos 90. Nos anos 90 a informação não circulava como circula hoje. Nós tínhamos um jornalinho que até era distribuído de borla nas universidades, que era o Fórum Estudante, que tinha uma página dedicada a uma tuna, e era aí que a gente descobria, pelo menos eu que descobria que havia mais tunas. Porque parecia, pá, existe uma tuna em Bragança, pá, que coisa incrível, pá, como é que a malta, mas eu nunca os vi, porque nós não víamos, não tínhamos YouTube, não tínhamos nada disso. Mas sempre tiveste isto. Agora, o que tu vais notar relativamente ao que havia naquela altura, ao que houve no intermédio e ao que houve agora, é que possivelmente mesmo a Maria Leal de hoje não é a Maria Leal dos anos 90. E a Maria Leal daqui a uns anos a Maria é a Leal, Maria Lisboa. atendendo a Não, Maria Leal. exatamente, não, mas a Maria Leal com a idade é capaz de piorar um bocado. Pronto, mas sim. Porque todos nós pioramos. Sim, Não estou a fazer Não vejo como nenhum no caso em comentário especificamente relativamente à senhora, não. Sim. Não, todos nós pioramos com a Isto idade. foi uma alegoria, é o atenção. que nós temos a ver, exatamente. Mas aquilo que eu queria dizer, e já tinha dito há bocado alguma coisa semelhante, era que a Maria Callas dos anos 90, hoje em dia, não sei se chegaria à Maria Lisboa. Digo eu. Tinha as coisas engraçadas que se fizeram, não é? Mas comparar a Maria Callas dos anos 90 com a Maria Callas dos anos 2025 não tem nada a ver. E a mesma coisa com a Maria Leal e a mesma coisa com a Maria Lisboa. Felizmente as Portanto, coisas... estás a dizer que houve um decréscimo qualitativo. Exatamente. O Ok. pior de hoje não é pior do que estávamos nos anos 90. Antes pelo contrário. Quer dizer, poderá haver. Quer dizer, exatamente, poderá haver. Mas houve, desses aí não reza a história. Não, pronto, isso... Estamos a falar de casos patológicos, não é? É verdade. Esses não... Confia que esses não sobrevivem. Esses não vão sobreviver, porque a matriz que eles têm, a matriz que um grupo desses tem, não lhe vai permitir sobreviver, não lhe vai permitir atrair.
A não ser que se mantenham Luís exatamente Pedro. as mesmas coisas, as mesmas pessoas até aos 80 anos. Isso, pronto. Luís Pedro. Inclino-me para a visão dos dois palestrantes anteriores. Penso que há esses, se queremos dividir assim nesses três grandes nomes, temos ambos os três. Não é? Exatamente. E é sempre, temos de ter a consciência que isto é uma fotografia instantânea neste momento. Penso que se a fotografia fosse daqui a 20 anos, íamos na mesma ter estes três nomes. Se calhar Reis parte os anglicismos, mas só me lembro agora do termo em inglês, o pie chart, como é que se diz em português agora? Não me lembro. Como é que se diz? Agora não me lembro. Mas, digamos, a proporção poderá alterar-se, não é? Sim, oscila. Há 10 anos, se calhar, havia mais umas Marias do que outras, e agora há menos, mas depois pode voltar a haver mais. É sempre uma fotografia instantânea no momento. O que me parece é que é daquelas coisas que por acaso eu considero-me um otimista, um copo meio cheio. Com as transformações profundas digamos, na vida académica nos últimos 25 anos, ou 30 anos mesmo, os 35, se quisermos fazer essa janela temporal, foram tão profundas. Fomos já desde algum tempo, bastante tempo, as pessoas começaram a poder prescrever. A duração dos ciclos de estudo, Bolonha, o processo de Bolonha, não é? Hoje em dia, a amostra típica, mais uma vez generalizando, mas uma amostra típica de um estudante universitário que está disposto a fazer algo mais do que apenas ir às aulas, picar o ponto e não sei o que mais. Portanto, estamos a falar já disso, já estamos a falar de um bolo ainda menor, aquele que quer viver as tradições académicas ou meter-se numa tuna, na associação, o que quer que seja. Vivem ciclos muito mais curtos. Claro. É muito raro hoje em dia, talvez em algumas tunas que já com muita história, pronto, pessoas ainda se vão aparecendo e continuando, mas também cada vez menos. Não é hoje em dia uma vida útil de um tuno, não é 10 anos. Isso, e se calhar há 10 anos atrás, não estou a dizer que isso fosse a média, mas todas as tunas se calhar tinham 2, 3, 4 gajos, que uns estavam há 10 anos, outros estavam há 6, outros estavam há 7, havia um grande núcleo de pessoas que estavam. Hoje não é assim, é precisamente uma minoria isto, uma minoria quase absoluta. E visto isso é uma dificuldade que as tunas têm para viver, porque os ciclos qualitativos são ciclos, é um gráfico de ondas, não é? Vão ter altos e baixos. A pessoa entra, começa-se a criar aquela geração, vai evoluindo qualitativamente, chega ali a um ponto, vão abandonar, vão sair, e entraram pessoas novas e voltou a descer e voltou a subir. E, portanto, tendo em conta essas limitações, eu sou otimista, porque penso que continua a haver muitas tunas mesmo, de norte a sul do país. Não tenho um número na minha cabeça, mas assim de repente, e com o risco de poder estar um bocadinho desatualizado, mas me diria, sei lá, temos aqui entre 10 a 20 tunas, facilmente, de uma qualidade fantástica, Concordo. mantida ao longo do tempo, em claro que tem as suas variações. Oscilações, natural. E depois temos também tunas que, como estava e bem a dizer há um bocadinho, que há 10 anos ninguém, quer dizer, as pessoas conheciam-nas, mas tinham lá está uma imagem e projetavam uma imagem de si próprias qualitativa, que em 10 anos se transformaram completamente e agora querem fazer parte deste circuito e começaram a ganhar uns festivais aqui, acolá, até vão em Espanha e ganham. Portanto, eu nisso sou esperançoso. Para as dificuldades e para as transformações profundas que o ensino superior tem tido, que a própria maneira como a sociedade, voltando à questão das instituições e a sociedade olha para as tunas, que é uma maneira se calhar um bocadinho mais desconfiada hoje em dia, ou a dar como garantida no caso do Porto, somadas todas essas dificuldades, eu penso que as tunas ainda estão com uma saúde e uma pujança até artística, que é assinalável. Agora, claro, ficar debaixo da sombra da bananeira que não, acho que todas têm que ter e devem, e penso que têm consciência que há que melhorar sempre, é possível fazer melhor,
e umas, lá está, para não repetir, umas se calhar vão tentar fazer a evolução na continuidade, outras vão tentar fazer a evolução na ruptura. Mas isso seria voltarmos atrás e repetirmos o que já falamos. Estive à conversa com o João Afonso, Jani, com o Carlos Branquinho e com o Luís Pedro Mateus. Foi este último painel doente. Antes de nos despedirmos de vós, fazer 3 pequenas notas finais de rodapé, mas que eu entendo que são absolutamente necessárias. A ruptura que estávamos aqui a falar versus continuidade. Este tento é realizado ao fim de 12 anos. E é para esta organização, Portugal Tunas, Tuna Templária, de Tomar, não deixa de passar a redundância, de nos deixar na boca um sentimento um bocadinho agridoce. Primeiro porque o fizemos ao fim de 12 anos e segundo porque nós sempre julgamos, até pela própria natureza doente, rotativo, de cidade para cidade, tuna por tuna, que neste ato de 12 anos, que ainda por cima apanhou pelo meio uma pandemia, houvesse alguém que tivesse a fazer aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje. Sendo para nós um gosto e um privilégio, e foi para mim um privilégio ter estado aqui hoje a moderar este ente, ainda por cima nesta figura de moderador pela primeira vez, em tantos entes que participei, não deixa também de ser um bocadinho triste constatar que não houve esta capacidade da comunidade tunaril ao longo de 12 anos a trazer o ente de maneira que se pudesse passar o testemunho. Esta nota eu não podia deixar de deixar aqui, neste momento. Contudo, a missão do Portugal Tunas, da Tuna Templária de Tomar, eu também sei, como muitas outras tunas deste país, estarmos pelos factos e não pelas percepções. Este ente é a prova cabal de que nós vamos continuar aqui pelos factos e a combater as percepções. É um mundo estranho. Nós ouvimos coisas todos os dias que nunca julgamos ser possível alguém as proferir, quanto mais nós ouvir. Mas temos que saber lidar com isso. E a melhor maneira de lidar com isso é, se não há mais ninguém para ir à luta, estamos cá nós. A nota final, dedicar este 10º ente ao meu queridíssimo padrinho Eduardo Coelho, que era para estar aqui hoje, mas por motivos de saúde não foi possível. Dar-lhe muita força, e este ente é inteiramente dedicado ao Eduardo Coelho, porque o merece. O Eduardo Coelho também é uma parte da história do ente, e por não dizer, uma parte também, no seu contributo, no seu grão de areia, da história da tuna portuguesa, e ponto. Agradecer a vossa paciência, tinham tanta coisa para fazer ao sábado, vieram para aqui, enfim. Mas pronto, agradecer a vossa paciência, a vossa dedicação, agradecer a todos os palestrantes que vieram de vários sítios do país, e é rigorosamente assim, desejar boa viagem a todos e esperar que o 11º ente seja organizado não por nós, mas por muitos que se dizem defensores da tuna, que todos os dias vão para as redes sociais dizer que defendem a tuna, mas que depois não os vemos aqui, nem sequer para assistir, que fará para organizar. Fica lançado o desafio, que vem vier atrás de nós, que faça pelo menos igual. Nós prometemos voltar cá, mas para estar sentados aí desse lado. Da minha parte é tudo, um forte abraço e obrigado a todos.